Olha, Petrópolis é uma cidade que, infelizmente, a gente conhece por sua longa história com desastres ambientais. A pergunta que fica é: como é que a gente pode mudar essa realidade? Bom, hoje a gente vai mergulhar num projeto acadêmico que aponta um caminho bem concreto para salvar vidas, e a chave para isso é a comunicação. E o trabalho que a gente vai analisar hoje é exatamente esse aqui. É um projeto de intervenção de autoria da Juliana dos Santos Ribeiro, com orientação da professora Ana Maria Stefan. Ele foi apresentado para o curso de pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, e isso é muito bacana, porque é um exemplo perfeito de como o conhecimento acadêmico pode e deve trazer soluções práticas para os grandes desafios que a nossa sociedade enfrenta. Certo. Para a gente entender bem essa proposta, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai apresentar o estudo em si. Depois, vamos entender a fundo o problema de Petrópolis. Na sequência, a gente conhece a proposta de intervenção e as estratégias pensadas para salvar vidas. E, por fim, a gente fecha com a conclusão e o reconhecimento da importância desse trabalho. Então, vamos começar pelo começo. O problema. Porque para a gente entender por que esse protocolo é tão necessário, a gente precisa olhar para o histórico de desastres que, infelizmente, faz parte da realidade de Petrópolis. Primeiro lugar, esse é um dado que acende todos os alertas. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, só em 2024, Petrópolis foi a cidade brasileira com mais ocorrências de deslizamentos e inundações. Foram 44 registros no total. E esse outro número, 241, ele representa vidas. Foram 241 pessoas que morreram nos dois maiores desastres ambientais que atingiram a cidade. Um em fevereiro e outro em março de 2022. São eventos que deixaram, sem dúvida, cicatrizes muito profundas na comunidade. E quando a gente coloca tudo numa linha do tempo, o padrão que surge é alarmante e crescente. Veja só, em 2011, a Organização das Nações Unidas já classificava o desastre na região como um dos piores do mundo em 100 anos. Aí em 2022, vem as duas piores tempestades da história da cidade. E agora, em 2024, Petrópolis lidera o ranking nacional de ocorrências. Isso não é uma coincidência, né? É uma emergência que precisa de ação e precisa agora. Ok, diante de um cenário tão desafiador, a pergunta é: o que pode ser feito? É aqui que entra a proposta deste estudo. A solução se concentra num elemento que é absolutamente crucial: a comunicação. Vamos entender como essa ponte de comunicação pode de fato proteger a população. O coração da proposta é criar um protocolo de comunicação de emergência. Mas o que é isso na prática? Pensa num guia, um passo a passo bem estruturado feito para garantir que, na hora da crise, no meio do caos, a comunicação seja clara, eficaz e chegue para todo mundo. A ideia é capacitar a população para que ela saiba como agir com segurança. E isso nos leva à pergunta central, a grande questão que guiou toda a pesquisa. Como é que se desenvolve um protocolo de comunicação de emergência que seja, e essas são as palavras-chave, inclusivo e acessível para a população de Petrópolis? Como garantir que ele funcione para todo mundo, de verdade? Tudo bem, a ideia é ótima, mas como é que isso sai do papel e vira ação? De que jeito esse protocolo se transforma em estratégias concretas que realmente salvam vidas? Para entender a proposta, primeiro a gente precisa ver o diagnóstico que o estudo faz da comunicação atual. Hoje, o que se tem é uma comunicação com muito ruído, sabe? A informação se perde, as pessoas não aderem muito aos alertas, e o acesso à informação é difícil, principalmente nas áreas de maior risco. A proposta, então, é o exato oposto: uma comunicação inclusiva, clara e participativa. Uma comunicação que fortalece a comunidade e aumenta o engajamento de todo mundo. E como se chega lá? A proposta se apoia em 4 estratégias que funcionam juntas. A primeira é diversificar os canais. Ou seja, não depender só de um tipo de alerta, mas usar vários meios para garantir que a informação chegue. A segunda é simplificar a linguagem. Chega de termo técnico, a mensagem tem que ser entendida por qualquer pessoa. Terceiro, promover treinamentos. Conhecimento é poder e a comunidade precisa saber o que fazer. E por último, um ponto fundamental: fortalecer a própria comunidade. Dar apoio a grupos locais, como os núcleos de defesa civil comunitários, porque são eles que estão ali, na ponta, ajudando os vizinhos. E assim a gente chega na conclusão do estudo. E o ponto principal é que esse protocolo não é só uma ideia, uma sugestão. Ele é apresentado como uma ferramenta vital para construir a resiliência de Petrópolis. Essa citação do próprio trabalho resume tudo de forma perfeita.
O protocolo é apresentado como uma ferramenta decisiva para garantir a evacuação preventiva e fortalecer a resiliência urbana da cidade. Ou seja, é um instrumento de ação. É algo pensado para funcionar na prática, o que só reforça a qualidade e a enorme relevância dessa pesquisa. E antes de terminar, um esclarecimento importante. O que a gente apresentou aqui é uma síntese do trabalho acadêmico original, e ela foi criada com o apoio de inteligência artificial, com o objetivo de divulgar esse conhecimento. Olha, estudos como esse têm um potencial imenso de inspirar mudanças e, principalmente, de salvar vidas. Mas para isso acontecer, eles precisam ser conhecidos, a informação precisa circular. Por isso, se esse conteúdo fez sentido, considere seguir o nosso canal, curtir e principalmente compartilhar. Assim, a gente ajuda a levar essa informação tão vital para muito mais gente.